O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Em algumas versões, a um tesouro escondido no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler corresponde a uma passagem da Bíblia, a parábola do tesouro escondido. Meus irmãos, e para que nós possamos entender o intuito do Senhor Jesus deixar esta parábola, e aquilo, meus irmãos, que o Senhor Jesus queria deixar como ensino da parte dele para a sua igreja, nós precisamos entender o que é um tesouro. E mais, o que o Senhor Jesus, meus irmãos, ele quis dizer quando ele aqui disse um tesouro escondido, um tesouro oculto. Meus irmãos, e na antiguidade ali, o tesouro, meus irmãos, ele significava um conjunto de riquezas, meus irmãos, de um valor incalculável. Era um conjunto de riquezas, meus irmãos, ouro, prata, pedras preciosas. Era um valor inestimável, meus irmãos. Um valor que não se conseguia negociar. Tamanho era o valor de um tesouro. Meus irmãos, e o tesouro, por ser algo de tão valor, algo incalculável, as pessoas, meus irmãos, ali naquela época, havia ali um hábito das pessoas, elas esconderem aquele tesouro. As pessoas escondiam ele enterrando o tesouro. Eles cavavam um lugar em um campo, eles escondiam aquele tesouro ali para preservar aquela riqueza, preservar aquele tesouro que era de grande valor para aquela pessoa ou para aquela família. Meus irmãos, e a lei judaica, ela dizia o seguinte: se alguma pessoa, qualquer pessoa, ela encontrasse esse tesouro ali no campo, ela não poderia ali pegar aquele tesouro para si. Mas era necessário, irmãos, que aquela pessoa que encontrasse o tesouro ali, em qualquer época, para que ele obtivesse aquele tesouro, era necessário que ele comprasse o campo, e a lei judaica, aí sim, ela dava o direito da pessoa obter o tesouro que estava naquele campo. Meus irmãos, e entendendo isso, nós já temos uma noção daquilo que o Senhor Jesus queria deixar como ensino. Porque no versículo 44 aqui, meus irmãos, ele inicia dizendo o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Meus irmãos, se os irmãos observarem nos versículos anteriores, há outras parábolas que o Senhor Jesus deixou escritas, e em todas as parábolas, o Senhor Jesus deixava bem claro, e ele iniciava a frase dizendo: porque o reino dos céus é semelhante. Meus irmãos, Jesus, ele não iniciou essas frases dizendo assim por um acaso, mas é porque ele queria deixar um ensino glorioso para a sua igreja e para as pessoas que escutassem a palavra, que o reino dos céus era uma prioridade, que a igreja
que o homem, ele precisava estar conectado com aquilo que é eterno. Ou seja, em toda a palavra de Deus, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, o objetivo da palavra é levar a pessoa a uma intimidade, a uma conexão com o reino dos céus. Tanto que Jesus mesmo disse, meus irmãos, e nos deixou o ensino para que nós buscássemos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Ou seja, meus irmãos, a prioridade da nossa vida precisa ser o reino. A nossa prioridade, o nosso ritmo de vida, a nossa oração, a nossa súplica, ela precisa estar sempre ligada ao reino dos céus. Por isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele inicia o texto dizendo assim, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo. Meus irmãos, e aqui nós sabemos muito bem que quando Jesus ele dizia ali um tesouro escondido num campo, ele se apresentava a nós como o tesouro de maior valor na nossa vida, como o bem maior que existe em nossa vida. Ele é o tesouro escondido. E por que escondido, irmãos, em um campo? Por que escondido? Meus irmãos, porque um dia nós não o conhecíamos. Um dia, meus irmãos, Jesus para nós era algo distante. Jesus um dia, meus irmãos, nós só conhecíamos de ouvir falar. Mas, meus irmãos, aprove um dia Jesus marcar um encontro comigo e com você, e dizer que os ama, e dizer que a cada dia tem uma bênção a realizar na sua vida, um propósito, porque Ele é Jesus maravilhoso, louvado seja o nome dEle. Meus irmãos, e nessa noite, Deus quer nos trazer esse ensino de um Jesus que não está escondido. Meus irmãos, e a pergunta que eu faço para os irmãos: quantos nessa hora têm vivido um Jesus que está oculto? Um Jesus, meus irmãos, que está escondido no campo. Meus irmãos, e nós sabemos que no campo desta vida, o homem ele não tem tido a oportunidade de ter um encontro real com Jesus Cristo. Ou seja, ele está escondido, ele está oculto. Meus irmãos, e quando uma vida ela está distante do reino, distante do tesouro que é Jesus Cristo, ele não tem uma vida de intimidade, de súplica, de oração com este Jesus, que é o bem maior da vida de um homem. Meus irmãos, tudo se torna um tesouro, menos Jesus. Meus irmãos, e o que nós temos visto é isto. Quantas pessoas que têm vivido um tesouro na sua vida. Muitas das vezes o tesouro é um emprego, é um bom emprego. O tesouro na vida da pessoa, muitas das vezes, é o dinheiro que ela ganha. O tesouro na vida da pessoa, muitas das vezes, é uma viagem que ela realiza. O tesouro, muitas das vezes, é um carro do ano que ela tem. Meus irmãos, há muitos tesouros que as pessoas hoje elas têm colocado como uma prioridade. E Jesus, meus irmãos, tem se tornado na vida de muitos segundo, terceiro, um quarto plano na vida da pessoa. Ou seja, um tesouro que está escondido em um campo. E que a pessoa, meus irmãos, o homem, ela não tem a noção do poder, da majestade, da honra, da glória que existe neste tesouro de maior valor, que é o Senhor Jesus. Meus irmãos, a cada dia temos sido levados a conhecer esse Jesus. E mais do que conhecer, é declarar a Ele e dizer que Ele é tudo na nossa vida. Ele é o nosso bem maior. Ele é o tesouro incalculável, que não tem preço. Ou seja, você não troca Jesus por nada na sua vida, meus irmãos. Por nada.
E o que temos visto muitas das vezes, meus irmãos, são as pessoas trocando este tesouro de maior valor por qualquer tesouro aí fora. Porque muitas das vezes, meus irmãos, passa o ano, entra ano, as lutas vêm, as situações vêm, as adversidades vêm, e a pessoa, ela coloca a felicidade dela em algo que é terreno, passageiro, algo, meus irmãos, que não vai trazer uma alegria eterna, mas sim uma alegria momentânea. Meus irmãos, e nós estamos vivendo um mundo onde eu digo que, eu até disse para uns jovens esses dias para trás, que nós estamos vivendo num mundo totalmente tecnológico. A tecnologia, meus irmãos, quando a própria palavra mesmo disse, ela iria se multiplicar nos últimos dias. Meus irmãos, e as pessoas hoje têm trocado o tesouro de maior valor pelo WhatsApp, por uma rede social. As pessoas têm trocado o tesouro de maior valor, muitas das vezes, para um descanso momentâneo. Não estamos falando aqui que é pecado descansar, meus irmãos, não é. Mas muitas das vezes, as pessoas trocam aquele momento ali, que poderia estar em comunhão, na graça, na oração em Cristo, muitas das vezes por um sono que vai trazer um descanso momentâneo. Mas nós sabemos, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele é um descanso eterno para a nossa vida. É Ele que está conosco para cada dia nos dizer que Ele é o nosso alívio, o nosso descanso para a nossa alma. E muitas das vezes trocamos os valores. Meus irmãos, eu poderia citar inúmeras e inúmeras situações que esse mundo tecnológico aí fora tem oferecido para as pessoas. Netflix, filmes, tantas e tantas coisas para que a pessoa fique em casa e não suba na casa de Deus. Meus irmãos, tudo é uma obra do adversário para nos manter distante deste tesouro de maior valor. Eu quero dizer isso para os irmãos. É algo aparentemente bom aos olhos, é algo aparentemente prazeroso para a sua vida, para a sua carne, mas para a sua alma, ela não te levará para o céu. Eu sei que isso é impactante dizer isso neste culto, e muitos às vezes se assustam em dizer isso, mas esta igreja tem um compromisso com esta palavra, com esse Jesus, meus irmãos, que é o maior tesouro da nossa vida. Como eu disse no início da mensagem, um tesouro, meus irmãos, incalculável, introcável, ou seja, nada pode substituir o maior tesouro na nossa vida. Meus irmãos, e o tema da mensagem dessa noite é: Jesus, Ele é o seu maior tesouro? Eu posso dizer mais: Jesus, Ele tem sido o seu maior tesouro? É algo, meus irmãos, que os irmãos não precisam responder. Responda no seu coração. Faça uma reflexão. Meus irmãos, nós estamos já findando um ano de 2021. E você, nessa hora, no seu coração, pode indagar a si mesmo. Pode dizer ao seu coração se Jesus, ele tem sido o seu maior tesouro, a prioridade na sua vida. Se você, junto com a sua família, você tem tido Jesus como o alicerce da sua casa. Meus irmãos, e isso é muito sério. E nessa noite, Deus, Ele quer nos conceder esse entendimento. Porque a palavra que ela continua a dizer que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, a qual um certo homem, tendo achado, o escondeu. Meus irmãos, esse certo homem, que o Espírito Santo nessa noite quer que seja cada um de nós que entramos na casa dele nessa noite. Porque a palavra fala que um certo homem achou esse tesouro e o guardou, o escondeu. Meus irmãos, quando Jesus se apresenta a nós, sabe o que nós fazemos? Nós guardamos ele conosco. É como a palavra fala: guardei a minha palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, meus irmãos, a presença de Deus, ela é tudo para a nossa vida.
ela é a nossa alegria, Ele é o renovo da nossa força, Ele é aquele que nos dá ânimo, é aquele que nos dá esperança de um dia estar na glória com Ele. A igreja tem essa esperança. Um certo homem achou e escondeu. Meus irmãos, nós precisamos esconder esta palavra em nosso coração. Um certo homem, ao descobrir esse tesouro, ele guarda. Meus irmãos, como eu disse no início da mensagem, esse tesouro era enterrado em um campo. Como alguém ia saber? Mas a igreja, ela sabe, porque ela tem um Espírito Santo que direciona ela. Meus irmãos, o Espírito Santo é um mapa que nos dá as coordenadas certas para chegar a Jesus Cristo e dizer: Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. O Espírito Santo faz isso, meus irmãos. Ele é aquele que nos convence do nosso pecado e da nossa transgressão. Ele nos leva a entender que Jesus, Ele é o maior tesouro e que precisamos guardar Ele na nossa vida. Guardar, preservar. Porque, como eu disse, meus irmãos, Jesus, Ele se apresentou como um tesouro de maior valor e de um valor incalculável. Ou seja, não tem preço a presença gloriosa de Jesus na nossa vida. E a igreja, meus irmãos, ela entende isso e ela sobe à casa de Deus justamente com esse entendimento. Nós não viemos aqui para escutar um sermão somente, não viemos aqui para cantar somente louvores a Ele, mas nós viemos aqui, meus irmãos, para glorificá-lo, porque Ele um dia nos amou primeiro. É esse o entendimento que o crente, ele tem. A gente não sobe aqui na casa de Deus, meus irmãos, por um simples compromisso, ou para atender o convite de alguém, ou por uma obrigação, muito menos. Mas nós viemos aqui para adorar o Deus que salvou a nossa vida. Nós viemos aqui para adorar o Deus que um dia nos resgatou e que nos deu o Espírito Santo para nos dizer que há um Jesus que precisa ser o maior valor da nossa vida. E a pergunta que eu faço para a igreja: Jesus tem sido esse maior tesouro na sua vida? Jesus tem sido esse maior tesouro que tem governado a sua casa? Jesus tem sido esse maior tesouro que tem governado o seu casamento? Jesus tem sido esse maior tesouro que tem governado, jovens, os vossos estudos, a vossa vida, o vosso namoro? Aos pais aqui presentes, Jesus tem sido o vosso tesouro para vos dar sabedoria na criação dos vossos filhos? Para os direcionar, para os dar sabedoria e entendimento de como criar os filhos dentro das Escrituras Sagradas? Meus irmãos, essa pergunta só eu e você pode responder no íntimo do nosso coração. E Jesus nessa noite, meus irmãos, quer que nós possamos fazer como esse certo homem que achou o tesouro ali no meio de um campo, aonde ninguém sabia. E a palavra fala que esse homem, esse certo homem, que com certeza pode ser eu e pode ser você nessa noite, a palavra fala que esse homem transbordou de alegria. Meus irmãos, é essa a atitude da igreja. A atitude de uma igreja que conhece ao Senhor Jesus, que tem intimidade com Ele, ela transborda de alegria. Meus irmãos, e nessa noite nós podemos já glorificar ao nome do nosso Deus, porque o nosso coração, ele rejubila de alegria. Não pelo pregador, não pelo homem da prece poderosa, não, de forma alguma, aqui não existe isso, mas glorificamos porque existe um Deus que está presente e fala ao nosso coração. A igreja sabe disso. Nós não estamos ligados a homens, meus irmãos, mas estamos ligados à figura gloriosa de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É Ele, meus irmãos, tudo por Ele. Tudo por Ele. Por isso, esse certo homem, o coração dele transbordava de alegria. Meus irmãos, imaginem a maior riqueza do mundo. Meus irmãos, Jesus não se compara a nada, porque Ele é muito maior que muitas riquezas. Ele é a maior riqueza que o homem pode ter. Se você tem Jesus na sua vida, você pode agradecer a Ele.
porque Ele vai direcionar tudo. Meus irmãos, já nesse findar desse ano, Deus quer que nós tenhamos essa posição de um homem transbordante de alegria. E principalmente, a palavra fala a atitude que ele teve. Quando ele achou aquele campo ali, achou aquele tesouro, a palavra fala, meus irmãos, que aquele homem, ele vendeu tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha, ele entregou ali para ter aquele campo, para ter aquele tesouro. Meus irmãos, essa noite é noite de entregarmos tudo no altar de Deus. Se você entrou aqui com alguma situação que te impede de entender que Jesus é tudo na sua vida, entrega diante do altar de Deus, meu irmão. Entrega tudo aquilo que você tem. A sua vida, o seu coração, a sua mente, os seus pecados, as suas transgressões, porque maior é o que está conosco, meus irmãos. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, que um dia me salvou e te salvou. Aleluia por isso, meus irmãos. A igreja glorifica por esta bênção de um Jesus que é o maior tesouro, o único, de toda honra, toda glória, toda força, todo poder. Aleluia ao Cordeiro para todos sempre, meus irmãos.